Gente, a queda dos Assad, né, que está definida aí desde a noite de sábado, marca não só o fim dessa dinastia sangrenta sob a qual os sírios têm vivido aí desde 1971, mas possivelmente, numa reviravolta histórica, a destruição definitiva do esquema de poder da aliança sino-russa-iraniana que tem posto fogo no Oriente Médio nos últimos anos. E isso abre a possibilidade de um redesenho completo do jogo de forças no Oriente Médio, possivelmente retomando a orientação prevista nos acordos de Abraão, estruturados lá na primeira presidência do Donald Trump nos Estados Unidos e abortada pelo ataque do Hamas a Israel. O Bashar, o atual presidente que fugiu com a família para Moscou, numa operação aí organizada pelo serviço secreto russo, subiu ao poder substituindo o pai, Hafez, no ano 2000, e teve um reinado marcado pela violência extrema, né, que incluiu a ocupação do Líbano, o esmagamento da Primavera Árabe, a Guerra Civil Síria e a aliança com o Hezbollah e o Hamas, o Irã dos Ayatollahs, a Rússia do Putin e a ditadura do Partido Comunista Chinês, hoje diletos amigos e aliados do nosso Lula. Centenas de milhares dos opositores desse pessoal foram massacrados em cada um desses episódios, num banho de sangue que nunca cessou no espaço entre os seus picos de violência. E está conectado aos perpetrados aí pelo Hezbollah no Líbano e pelo Hamas em Gaza e em Israel, e pelos Houthis no Iêmen. Até a noite de ontem, gente, os rebeldes que tomaram Damasco continuavam quebrando paredes que levavam aos porões ali da prisão de Sadnaya, em Damasco, né, onde prisioneiros do regime estão literalmente enterrados vivos, não se sabe desde quando, jogados lá num buraco e emparedados, né, recebendo um pouquinho de água e comida por dia. As forças que se rebelaram contra o Assad incluíam as minorias curdas e druzas, né, lá do norte do país, além de cidadãos sírios e libaneses expulsos em massa para a fronteira norte do país e que desde sábado congestionavam as estradas lá tentando voltar para suas casas. Imagens impressionantes disso. No mês passado, na sequência dos golpes aplicados por Israel contra o Hamas, o Irã e o Hezbollah, né, que deixaram o regime dos Ayatollahs literalmente sem armas nem de defesa nem de ataque, né, e com a Rússia às voltas lá com a resistência ucraniana, chegou a vez dos inimigos da ditadura do Assad. E com forte apoio da Turquia, que deslocou tropas e tanques nessa operação, e com a ajuda de Israel e assistência dos Estados Unidos e da Jordânia, a casa finalmente caiu. As forças rebeldes foram avançando em direção ao sul, tomando bases militares e cidades inteiras sem encontrar grande resistência, sob uma onda de deserções lá das forças armadas do Assad. E as tentativas da Rússia, do Irã e do Iraque de reabastecer as forças do regime foram bloqueadas por Israel, né, que ainda ontem bombardeou mais de 100 alvos lá no país, concentrando os ataques na destruição da força aérea do Assad e de depósitos de armas e instalações do Hezbollah lá naquele país. Tudo isso com o apoio direto da Jordânia. A Força Aérea Americana também bombardeou 75 alvos do Estado Islâmico na fronteira leste com o Iraque. E ontem circulavam boatos sobre a preparação de um grande ataque israelense aos rebeldes Houthis no Iêmen, né, no que vai poder configurar um golpe definitivo sobre a ponta de lança sino-russo-iraniana no Oriente Médio, né, capaz de redesenhar decisivamente o jogo de forças na região. Um evento histórico, gente. O exército israelense está ocupando temporariamente a zona desmilitarizada na fronteira com a Síria e até algumas bases militares abandonadas pelos sírios, até 15 quilômetros dentro do território deles, né?
além de reforçar lá as bases próprias dos judeus nas colinas de Golã. E ontem à tarde foram divulgados vídeos da família Assad asilada em Moscou. Aquela queda do avião em que eles supostamente estariam, que foi relatada no dia anterior e noticiada aqui no Vespero, teria sido parte da operação de despiste do resgate organizado pela inteligência russa. Ontem também, gente, foram iniciados esforços diplomáticos para a formação de um governo sírio novo, reunindo as diversas forças rebeldes que derrubaram o regime. O principal chefe da rebelião lá, destacadamente, que derrotou os Assad, é um senhor Abu Mohamed Jolani, que é o nome de guerra de um cara chamado Ahmed Hussein al-Shara, que tem 42 anos e é líder do Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, ou Organização para a Libertação do Levante, em português. Ele nasceu de pais exilados da Síria lá na Arábia Saudita e a família voltou para a Síria na década de 80. E em 2003 ele foi para o Iraque para se juntar à Al-Qaeda. Mas depois de passar alguns anos numa prisão americana no Iraque, ele voltou para a Síria e iniciou a luta contra o Assad, ocupando um território lá no noroeste do país, a província de Idlib, onde ele instalou um governo de ideologia sunita que evoluiu depois para aceitação pública de algum grau de pluralismo político e liberdade religiosa e respeito aos direitos das mulheres. Numa entrevista recente à CNN americana, esse cara disse que ele foi mudando as ideias dele nos últimos anos. Aspas, uma pessoa na casa dos 20 anos terá uma personalidade diferente de alguém na casa dos 30 ou 40 anos, e mais diferente ainda de alguém na casa dos 50. Essa é a natureza humana. E sobre as minorias étnicas e religiosas lá da Síria, ele diz que ninguém tem o direito de apagar outro grupo. Essas seitas coexistem no nosso país há centenas de anos e ninguém tem o direito de eliminá-las. Gente, no Oriente Médio a gente nunca pode afastar totalmente a perspectiva de mais um sucesso catastrófico, né? Que é, como se descreve, a queda de uma ditadura para instalar outra ainda pior. Mas a perspectiva para o Oriente Médio, cara, me parece mais promissora que nunca nos últimos anos. Com a Rússia comprometida pela guerra com a Ucrânia e o Irã com seu aparato militar literalmente desmontado pelo bombardeio israelense de 26 de outubro passado, né, com o Hezbollah encurralado e com as lideranças dele dizimadas e o Hamas reduzido a escombros, o golpe no esquema montado pela China no Oriente Médio é potencialmente mortal. E, por outro lado, uma grande parcela da população da região hoje vive já na abundância há 3 ou 4 gerações, né, estudando nas melhores escolas do primeiro mundo e desfrutando um nível de riqueza e de afluência sem concorrentes no planeta. E esse pessoal está pouco disposto a morrer por crenças primitivas que sobrevivem até hoje nos cada vez menores enclaves de pobreza que subsistem lá no Oriente Médio, dominados por grupos terroristas ferozes, né, que ainda conseguem abortar os movimentos em direção à paz com atentados da ferocidade daquele perpetrado pelo Hamas contra Israel. Agora, gente, a fonte de sustentação desses pequenos câncerezinhos aí parece ter secado por um bom tempo. E a volta do Donald Trump ao poder repõe, no ponto em que foi interrompido pelo ataque do Hamas, os acordos de Abraão, aos quais estava prestes a aderir a Arábia Saudita, né, o que levaria de arrasto o resto da Península Arábica. Então, gente, nunca o mundo esteve tão próximo de uma mudança tão drástica numa região tão inflamada e tão inflamatória do planeta. A gente pode estar assistindo a mais um capítulo do fim de uma era.
o fim da ordem mundial pós-Segunda Guerra, que põe a hegemonia esquerdista aí no mundo todo à beira de um ataque de nervos. E o fato de Israel, dos Estados Unidos, da Jordânia e companhia terem empurrado essa rebelião indica que não sou só eu que estou alimentando essa esperança. A China tem grandes problemas econômicos à vista. Vai pagar pela repressão à explosão de natalidade que ela vinha mantendo há décadas, há várias gerações, com um enorme problema previdenciário, né, que desde já está comprometendo o crescimento deles. Tem uma população altamente envelhecida e pouquíssimos jovens para sustentar esse pessoal. E todos os filhotes da China, né, a Rússia, o Irã, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, também estão entrando num funil muito apertado. E isso aumenta bastante a chance do nosso Lula descobrir muito mais cedo do que ele esperava que ele apostou no cavalo errado. Gente, eu tive na semana passada uma entrevista ao Brasil Paralelo, onde eu falei da ideia que tem me assaltado aí recorrentemente a cabeça, que é a tese do McLuhan, né, de que o meio é que faz a mensagem. E como todo meio, gente, a internet também é uma faca de dois gumes, né, que só pode nos levar a uma de duas coisas. Ou a uma grande Suíça, com cada vez mais seres humanos tendo voz e decidindo o seu próprio destino, ou ao sonho do Gramsci, com a informática armando a ditadura de um poder nunca antes sonhado e transformando o mundo inteiro numa imensa China. Quem viver, verá. São tempos interessantes. Quem viver, verá.